Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para darmos início à nossa mensagem, convido os irmãos que nos coloquemos de pé e procuremos nas nossas Bíblias o Salmo de número 42. Salmo 42, os dois primeiros versos, verso 1 e 2. Salmo número 42, versos 1 e 2. Em nome do Senhor Jesus, assim nos diz a palavra do Senhor nesta manhã para nós. Salmo 42, versos 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Oremos. Eterno, amado e soberano Deus, nosso Pai, nosso Criador que estás nos céus. E somos agradecidos, Senhor, por estar na tua presença neste santo dia. Te agradecemos pelo dom da vida, por tudo aquilo que fizeste por cada um de nós. Tivemos, ó Senhor, uma escola bíblica abençoada, onde aprendemos a Tua palavra, onde aprendemos, Senhor, daquilo que Tu queres para as nossas famílias, para os nossos lares. E agora, Senhor, esse culto foi iniciado no nome do Teu Filho Jesus. Ouvimos, Senhor, também os louvores, a adoração ao Teu nome. Os Teus servos trouxeram, Senhor, também a sua oferta de gratidão. E agora vamos meditar na Tua palavra, Senhor. E para isso é necessário a direção do Teu Espírito Santo. Que eu seja tão somente um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Que a mensagem seja trazida dos céus. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã. É a minha humilde oração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Podem sentar, irmãos. Graças ao nosso Deus, depois de uma semana de trabalho, das nossas lutas, do nosso cotidiano, o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui na sua casa de oração para trazermos a Ele o louvor, a adoração que lhe são devidos. E nós escolhemos esse tema que já foi nos lembrado aqui, temos um encontro marcado. É interessante quando nós pensamos nesse encontro, particularmente quando nós pensamos nesse encontro nosso com Deus. Nós temos diversos encontros na nossa vida, encontros de trabalho, encontros para o nosso lazer. Tivemos aqueles que já são casados, o encontro com o seu cônjuge, com o seu esposo, com a sua esposa, e temos muitos encontros. Mas nós temos um encontro do qual nós não podemos fugir. E esse encontro que nós não podemos fugir, nós vamos deixar para falar bem no finalzinho. Exatamente porque a leitura introdutória que foi feita pelo nosso diretor lá em Amós, capítulo 4, versículos 12 e versículo 13, particularmente na segunda parte do versículo 12, diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então esse encontro com Deus, ele não tem como ser evitado. Por isso
é importante nós pensarmos, nós analisarmos à luz da palavra do Senhor, de que como será esse encontro. E nós vamos ver que nós temos mais de uma forma de ter esse encontro. Só que o encontro final, esse ninguém vai fugir. Muitos podem avaliar, podem pensar, podem tratar, podem entender de encontrar-se com Deus de diversas maneiras. Mas no encontro final, não tem quem possa se negar a se encontrar. Então nós vamos pensar dessa forma, nós escolhemos aqui 3 situações, poderiam ser 300, 1.000, 10.000, não é? Sempre haverá aquele encontro marcado com Deus, o encontro final. Mas nós vamos então falar aqui de 2 maneiras que nós vamos nos preparar, ou seja, a maneira do preparo para o encontro com Deus. Nesse contexto de Amós, Deus estava falando aqui com o seu povo, com o povo de Israel, porque foi aquele povo que ele teve um cuidado, foi aquele povo que ele preparou a partir de Abraão, Isaque, Jacó, aquele povo que ele levou para uma terra que ele, Deus, tinha escolhido. Não é? Então nós vemos que houveram diversas formas, diversas maneiras pela qual o Senhor cuidou daquele povo. E aquele povo muitas vezes não andava nos seus caminhos. Aquele povo muitas vezes não obedecia ao seu mandado, não atendia para aquilo que ele determinava. E é por isso que nós vemos como é importante quando nós pensamos nisso, quando nós olhamos nisso. E se nós formos continuar a leitura aqui de Amós, nós vamos ver então que Deus chama a atenção daquele povo. E são essas chamadas de atenção para aquele povo que servem para nós, para que nós nos preparemos para o encontro com Deus. Nós vamos ver que esse encontro com Deus, não o último encontro, mas os nossos primeiros encontros com Deus, nós vamos depender exatamente de um caminho. Nós vamos depender exatamente de uma verdade. E andando nesse caminho, atendendo essa verdade, nós vamos encontrar a vida. E com essa vida é que nós precisamos e devemos compartilhar do último encontro com Deus. Nós temos uma escolha, 2 caminhos. Eis que hoje eu te proponho a vida e a morte. Então você vai escolher. Então nós vamos escolher. Portanto, aqui o Senhor Deus, no contexto aqui de Amós, ele fala no versículo 6, ele diz da seguinte maneira: Deus convida o povo de diversas formas, e ele termina dizendo em cada um desses versículos: contudo, não vos convertestes a mim. Vamos pensar agora como era esse cuidado, esse tratado de Deus com o seu povo. Aquele povo que ele escolheu, aquele povo que era o seu povo especial. Nós vamos ver então que foi assim. No versículo 6 de Amós 4, o Senhor diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Então, às vezes as pessoas têm um comentário, um dito popular que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E o povo de Israel muitas vezes passou por momentos desses, passou por peregrinações, passou por escravidão, passou por ser desterrado para terras distantes. Então, quando Deus diz assim: por isso também vos dei limpeza de dentes. O que quer dizer essa limpeza de dentes? É que você não tinha o que comer, você não tinha com o que sujar os seus dentes, você não tinha o alimento, não é? Apesar de tudo isso, ainda esse povo não se convertia a Deus. Então isso deve ficar na nossa mente, que nós temos então que ter cuidados, temos que avaliar aquilo que passa na nossa vida, as coisas que acontecem, as vicissitudes da vida que acontecem conosco. Muitas vezes nós reclamamos de Deus, mas na maioria das vezes, ou em todas elas, nós podemos pensar que são lições de Deus. Deus está nos instruindo, Deus está nos fortalecendo, Deus nos está dando a oportunidade de que superemos os problemas e as dificuldades. Só que temos que ter um pensamento sempre:
nós, por nós mesmos, não vamos superar as dificuldades. Nós, por nós mesmos, não vamos suprir as nossas necessidades. Nós precisamos ser dependentes de Deus em todos os momentos, em todos os sentidos da nossa vida. Continua ainda no versículo 7, além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Choveu sobre um campo, mas em outro não choveu, sobre o qual não choveu e se secou. Será que nós temos visto hoje isso? Como que está o clima hoje? Os mais antigos aqui, aqueles que viveram na época da lavoura, nós temos aqui diversos irmãos que têm mais experiência do que eu. Os irmãos diziam ainda lá, quando atrás, olha, tal dia, dia tal, assim eu vou plantar tal coisa, porque vai chover, porque é dia de santo não sei o quê. Vai chover porque é a lua não sei o quê. Hoje, você pode fazer esses pensamentos, você pode ter esses pensamentos, você pode traçar essas coisas na sua vida. Não é? Então, hoje chove o dia que Deus quer. Claro, tudo depende de Deus, nós estamos dizendo assim. Não é? Então, você marca e não chove. Quantas vezes nós ouvimos o noticiário da manhã, aí está lá o noticiarista que está lá, aí tem a pessoa do clima e fala, olha, vai ter uma chuva hoje à tarde. Chega de tarde e não choveu. Estava tudo preparado para chover. Não é? Tudo aquilo que estava aí no ar, que eles estudaram, que eles tiveram oportunidade, que através da sua ciência, através dos seus balões meteorológicos, através dos satélites que estão aí, então, ia chover em tal lugar. E não chove. Não é isso? Então nós vemos que essas são as situações. Então nós vemos que aí o Senhor continua ainda. E no versículo 8, andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Nós temos no estado de Mato Grosso do Sul uma cidade que é cortada por um dos maiores rios aqui do Mato Grosso do Sul, que é a cidade de Porto Murtinho, né? Que é lá bem no cantinho, lá no extremo sul. E Porto Murtinho, com o rio Paraguai ao seu lado, dividindo ali com o país do Paraguai, está correndo o risco de racionamento de água. O rio passa ao lado da cidade e vai faltar água para os moradores. Então, alguém pode pensar assim, se Deus não é um Deus amoroso, como que Deus deixa acontecer isso? Mas por que será que está acontecendo isso? Não é? São instruções de Deus que nós muitas vezes não avaliamos e não colocamos no nosso coração e acabamos sofrendo as consequências. Mas Deus ainda reclama daquele povo. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. No versículo 9, feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta, ou seja, pelas pragas. Não é? Nós temos aí tantas pragas na lavoura, né? Cada dia, agora essa semana mesmo, deu uma notícia aí que surgiu uma praga aí numa certa plantação, que não me recordo agora qual seja, uma praga nova que não existia, que já chegou aqui no Brasil. Então, essas coisas nós vemos que aconteceu tudo isso com aquele povo. Deus deu todo o amor, todo o carinho para eles e eles se distanciaram de Deus. Aí Deus então começou a dar a contrapartida. Deus começou a dar para eles, para que eles pudessem reconhecer Deus. Mas apesar de tudo isso, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. No versículo 10, enviei a peste contra vós à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Então são as guerras, o povo de Israel, quantas vezes foram levados cativos, ora pelos sírios, ora pelos assírios, ora pelos babilônicos, ora pelos caldeus, e assim por diante, para o Egito, em tudo isso. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ainda no versículo 11, subverti alguns dentre vós como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. E o que acontece?
contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então nós vemos como aquele povo era um povo de dura cerviz, ou seja, povo obstinado. Do mesmo modo, em nossas vidas, o Senhor também às vezes opera assim. Muitas vezes conosco acontece isso, e nós não avaliamos que é uma instrução de Deus. Nós avaliamos como que se seja, na verdade, um castigo de Deus. Deus castiga quem ama, mas esse castigo que Deus dá não é para perder, para que você se perca, é para que você se converta a Ele, é para que nós nos convertamos a Ele. É isso que Deus quer. Deus quer exatamente que nós nos convertamos a Ele. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, converter é mudar de direção, é deixar o mundo com a sua maldade e voltar-se para Deus. O diabo, a carne e o mundo são os nossos 3 inimigos mortais. É o que nós estamos vendo hoje. O diabo continua fazendo o seu trabalho, ele é incansável. A carne está nos subjugando a cada momento, a cada instante. Esses dias até conversando sobre um assunto trivial, né? Estava mexendo com a faca, aí fui cortar alguma coisa e a faca não cortava. Aí eu falei ainda, não lembro para quem que era, se foi para o José, meu cunhado, ou se foi para o Valdir. Aí eu falei assim, ó, tá vendo aqui, ó, não corta aqui, mas se eu escapar aqui e pegar no meu dedo, corta o meu dedo. A nossa carne é fraca, a carne do ser humano é fraca. Né? Às vezes você vai dar comida para um gatinho, né, com tanto carinho, lá em casa não tem quase gato, né? Na casa de baixo tem 14, na casa de cima tem 30. Né? Esses dias mesmo eles estavam chorando na janela, né, porque a gente deixa já o vitrô fechado, aí eu peguei um pedacinho de carne e fui dar para eles, né, para colocar ali, abri um pouquinho o vitrô, mas quando eu abri o vitrô, um deles já levou a patinha lá e feriu o meu dedo, que ficou ferido, eu tive que passar iodo. Tanto que a nossa carne é fraca, no sentido material, físico, mas mais do que isso, no sentido espiritual, a nossa carne combate contra o nosso espírito. Ela é inimiga do nosso espírito. Então nós temos que estar atentos, cuidadosos por isso. Nós precisamos estar então fazendo tudo para estarmos voltados para Deus. Porque o mundo, a carne, o diabo, a carne e o mundo estão aí conspirando contra Deus. Conspirando contra Deus. Exatamente porque eles sabem, porque são instruídos por Satanás, pelo diabo, que nós teremos um encontro com Deus que nós não vamos fugir. Ontem à noite conversávamos com o primo, né, sobre um assunto parecido com esse. Né? Nós não temos como fugir desse encontro final. Então, de que maneira nós vamos nos encontrar com o nosso Deus? De que maneira nós vamos encontrar, esse nosso encontro vai haver com Deus? Portanto, esse texto aqui que nos chama a atenção lá de Amós, que estava falando com o profeta de Deus para o povo de Israel, ele também hoje está falando aos nossos ouvidos, está falando aos nossos corações, que nós vamos ter um encontro com Deus e não podemos fugir. E nós vemos que Deus é tão amoroso para conosco que Ele achou a forma ou a fórmula para que nós nos preparássemos para esse encontro. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E qual é a forma que Deus achou para que nós pudéssemos nos preparar para ter esse encontro? Era a única fórmula, não tinha outra. Só tinha uma maneira. Olhou Deus do céu à terra e não viu um justo sequer, para que pudesse trazer novamente esse encontro anterior, para que no encontro final nós pudéssemos estar do jeito que Deus quer que nós estejamos. Nesse encontro final, Deus não vai ter prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se arrependa e viva. Deus quer que o ímpio se arrependa e viva. Então, a única maneira que tinha era dar o seu filho, que estava com ele, que esteve com ele quando nos formou do pó da terra. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós vemos que a única maneira foi essa, não tinha como utilizar mais ninguém. Por mais cuidados
que o ser humano possa ter com o próprio ser humano, não pode dar a vida para o ser humano, no sentido amplo da palavra, a vida eterna. Isso só é possível através de quem? Através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio a esse mundo numa época tão terrível, tão difícil. Nós pensamos hoje, já pensou se Jesus viesse agora? Então Jesus ia ter tudo à sua disposição para falar para multidões. Não falar para milhares de pessoas, mas para milhões de pessoas. Mas será que seria ouvido? Será que seria diferente do que daquele tempo que ele ia de cidade em cidade, ia para a beira da praia, entrava no barquinho, ia lá no lago de Genezaré, ou subia no monte para falar com as pessoas? Então, Jesus fez tudo isso. Jesus sempre passava no meio das multidões. Ele passava pelas pessoas. Ele curava as pessoas, ele fazia tudo isso. Mas quantos, no dia em que ele estava lá em Jerusalém, daquela multidão, de entre tantos e quantos ele curou, de tantos e quantos ele fez milagres, de tantos e quantos ele fez maravilhas, quantos daqueles não estavam lá trocando ele por Barrabás? Então essa é exatamente a função do diabo, da carne e do mundo. Portanto, nós temos que nos preparar, nós temos que nos cuidar. Então, nós precisamos ter esse compromisso. Não é? Quando nós fazemos um compromisso com alguém, combinamos com alguém, nós fazemos questão de chegar na hora, nós fazemos questão de estarmos bem arrumadinhos para participar, para conversar, para mostrar as coisas que nós queremos, para chamarmos a atenção dessa pessoa. Nós fazemos tudo isso. Mas no encontro mais importante da nossa vida, nós não nos cuidamos. É isso que Deus quer. Para nos encontrarmos com o nosso Deus, como nós estamos preparados? Como nós temos nos preparados? Então o Senhor, dia a dia, Ele fez para o povo de Israel maravilhas. Tira o povo do Egito. 400 anos no Egito, 430, se contarmos o tempo em que José foi para lá. Antes, é por isso que a Bíblia fala em 400 e 430, 400 depois que Israel, ou Jacó entra com sua família, suas 72 almas, mas se contarmos desde quando José chega lá, 430. Então nós vemos que esse é o cuidado que Deus tinha por aquele povo. Deus tira o povo, dá para ali no Egito 10 pragas, para que mova o coração de Faraó. Tira o povo. Aí sai dali, aí está lá o Mar Vermelho. Aí Faraó se arrepende de ter deixado o povo ir e vem atrás. E aí nós vamos ver as maravilhas de Deus. Não é isso? As pragas foram as maravilhas de Deus, ao inverso, para amolecer o coração de Faraó. Agora nós vemos o Senhor operando em favor dos seus filhos. O inimigo atrás, as montanhas do lado e o Mar Vermelho à frente. E daí? Não tem aquele hino, se eu não puder, se o mar não se abrir, que eu possa passar sobre as águas, andar sobre as águas. Mas Deus abriu o mar, maravilhosamente, o povo passou a pé enxuto. Glória a Deus por isso. Então Deus sempre tem maravilhas ao nosso redor, para nos atrair até Ele, mas nós fechamos os nossos olhos, tapamos os nossos ouvidos, cauterizamos a nossa mente, fechamos o nosso coração. Então nós precisamos nos preparar para orar, cultuar, ministrar, ler a palavra de Deus. Nós vemos o cuidado de Deus quando caímos no pecado lá no Éden. Pastor, toda vez que o senhor vai pregar, de cada 10 vezes o senhor prega, 9 vezes o senhor fala desse assunto. Por quê? Por que a gente fala desse assunto? Que é para chamar a nossa atenção que nós caímos. Nós apontamos o dedinho, Adão fez isso, Eva fez aquilo. Quantas pessoas falam assim, não pode obedecer a mulher, não, tem que obedecer o homem, porque a mulher que fez o homem pecar. Não é assim que o pessoal fala? No comum, no natural, não é? Mas Deus não diz isso. Ora, Eva foi tirada da onde? De Adão. Ela era o quê de Adão? Você é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, quem foi que traiu lá? Quem foi que levou a mensagem lá? O diabo. Quem foi que falhou? A carne. Não é isso? E houve essa mudança. Então, nós temos que ter esse cuidado,
E nós vemos que mesmo assim, quando o homem peca, quando o homem desobedece, quando o homem falha, Adão foi procurar Deus? Quem que procurou? Quem? Deus procurou o homem, Gênesis 3, 8 e 9. Não é isso? Então foi Deus que foi procurar o homem. Chegou a viração do dia, como ele fazia sempre, né? O Senhor Deus foi procurar o homem. E chegando lá, eles ouviram a voz do Senhor. E aí o que eles fizeram? Correram para Deus? Correram de Deus. Fugiram de Deus. Adão, Adão, onde tu estás? Não é? E aí caiu a ficha. Aí eles viram realmente tudo de errado que eles tinham feito. Então Deus foi procurá-los. E o que Deus esperava? Que eles estivessem escondidos? Não, esperava que eles corressem para Deus e se pedissem perdão. Fizessem exatamente como o filho pródigo fez. A parábola de Jesus do filho pródigo é isso. Se Adão e Eva tivessem feito como o filho pródigo fez, nós temos certeza que o amor de Deus, podemos dizer assim, né? Não vamos fazer afirmativamente, mas que se eles fizessem, chegasse, Senhor, pecamos contra o céu e contra ti, perdoa-nos. Será que Deus perdoaria Adão e Eva? Confiado no amor de Deus, eu entendo que perdoaria. Posso estar enganado, não estou fazendo uma afirmativa peremptória da coisa, né? Mas Deus esperava isso. Mas o que eles fizeram? Se esconderam, se amedrontaram. Ficaram lá então ao invés do espírito de fortaleza, com o espírito do medo. Né? Então disse Adão para Deus: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então aí nós vemos que aí houve exatamente o desenlace. Naquele momento ali houve a separação. A partir daquele momento então, o homem agora não estava mais preparado para estar na presença de Deus. Mas Deus generosamente, amorosamente, como já falamos, Deus prova o seu amor para conosco. E o escritor da carta aos Romanos diz isso de uma maneira muito maravilhosa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você tem um probleminha com alguém chega para você e fala: vai lá falar com fulano, vocês eram muito amigos. Eu não, se ele quiser, ele venha falar comigo, eu não vou me rebaixar. Não é assim que nós pensamos? A nossa ação não é assim? Quem coloca isso no nosso coração? Deus? Os ensinos de Jesus? Quem coloca isso? O diabo. A nossa carne que é fraca e acha que é forte. Eu não vou falar com essa pessoa, não. Ele que se quiser vai me procurar. Ele está pensando o quê? Está pensando que eu sou quem? Sabe com quem você está falando? Não é assim que nós colocamos as coisas? Mas Deus não. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira carta de João 4, 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Deus sempre nos dá as condições essenciais para que tenhamos um encontro de paz com ele. E esse encontro só é através de Jesus Cristo. Muitas pessoas procuram se encontrar com Deus em tantos lugares, de tantas formas e de tantas maneiras, mas só existe uma forma, só existe uma maneira, só existe um alguém que nós podemos nos encontrar com Deus. Nós precisamos, buscamos alguma coisa que possa dar sentido e satisfação para as nossas vidas. O homem, no geral, procura proteção social, poder econômico, cultura, liberdade, justiça, busca religião, busca moral, filosofia, mas não encontra o sentido da paz. A paz só está em Jesus Cristo. Enquanto o homem estiver procurando fora de Jesus, ele não terá paz, e o seu sentimento será sempre de se esconder de Deus, porque ele só vai poder ter um encontro com Deus através do Senhor Jesus Cristo.
A nossa paz está em Cristo. Dou-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então só está em Cristo Jesus. Romanos 5, 1 a 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Então, a primeira forma, ou a única fórmula para se encontrar com Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Paulo aos Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então é só em Jesus. E o próprio Jesus diz assim em João 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. É por isso que o Salmo 23, o salmista diz isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então é isso, é só através de Jesus Cristo. A nossa busca do encontro com Deus não se dará pela nossa vontade apenas. É preciso entendermos isso. Isso é difícil para o ser humano achar que é dependente de alguém. O ser humano não quer ser dependente. Nós estudamos hoje aqui os nossos filhos. Eles dão uma certa idade e já querem dar o grito da independência. Antes, o filho só era independente aos 21 anos. Quando chegasse aos 21 anos, eu já contei para vocês aqui o que aconteceu comigo. É uma experiência pessoal, mas que eu vou repetir rapidinho para não tomar tempo, porque a mensagem aqui é muito mais importante do que as minhas experiências. Mas para que os irmãos tenham uma ideia, na nossa casa, numa casa pequena, nós éramos só 2 filhos, tinham 2 quartos e uma despensa, a cozinha, a sala e a varandinha. Só que nessa despensa ficou como meu quarto. E tinha uma porta que dava para fora. E tinha uma chave. Eu, com 18 anos, não tinha chave, ficava com a minha mãe. Eu chegava da escola à noite, 11 horas da noite, tinha que chamar minha mãe, e normalmente ela estava acordada, enquanto eu não chegasse ela não dormia. Quando eu abri o portão, que era portão de madeira, que fazia aquele barulho empurrando a bicicleta, eu chegava na varanda, ela já estava com a porta aberta. Aí eu entrava. Aí eu fui servir o exército. Servi o exército. O dia que eu cheguei, dei baixa, vim embora para casa, cheguei em casa, no outro dia cedo, ela fez o café de manhã. Quando eu sentei para tomar o café, tomei o café junto com ela, aí ela foi na gavetinha, pegou a chave, falou: a partir de hoje você é um homem, está aqui a chave do seu quarto. Então, até os 19 anos, eu não tinha a chave do quarto, da porta do meu quarto. Hoje, criança com 10, 12 anos, chega para o pai, fala o que quer falar, e você tem que fazer isso. Não, senhor, não é senhora, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não é? Então, isso aí é da natureza humana, é a carne, é a manifestação da carne. E o que nós estamos vendo nos dias atuais, e nós falamos dias atuais, e de vez em quando eu me corrijo. O que aconteceu lá na casa de Ló? Nós estamos vendo hoje, achando, é o fim do mundo, olha aí, não sei o que, agora era homem, hoje é mulher, agora era mulher, hoje é homem, não sei. O que nós vimos lá em Sodoma e Gomorra? O que nós vemos lá? Os garotos, os jovens indecentes. Está desde lá. A partir da entrada do pecado, perdeu-se essa aura de santidade, perdeu-se essa comunhão com Deus, e é exatamente isso que nós precisamos entender, que o nosso encontro com Deus não se dará apenas pela nossa vontade. É difícil entender isso, realmente, porque nós nos negamos muitas vezes a entender que dependemos exclusivamente de Deus. Exclusivamente de Deus. Isso é tanto verdade que quem nos encontra é Deus. Deus nos encontrou primeiro. Deus nos buscou primeiro. Lá no Éden foi assim. Foi Deus que nos buscou lá. Não foi Adão e Eva que foram procurar Deus. É Ele que vem ao nosso encontro.
E hoje, pela misericórdia e pela graça de Deus, Deus vem ao nosso encontro através do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira forma que nós temos, é encontrar-se com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele cria todas as oportunidades para esse encontro. Ele usa as oportunidades, a nossa situação, Ele sempre continua nos buscando. E Jesus, então, é essa porta. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, Jesus diz assim: Tornou Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, esse é o Senhor Jesus. Ele é que é aquele que prepara o nosso encontro. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir até Ele. Ele já veio até nós. Quando Ele nasceu, quando Ele veio a esse mundo, quando Ele se encarnou aqui na terra, quando Ele viveu seus 33 anos e meio, quando Ele teve o seu ministério e quando Ele foi até a cruz, Ele fez a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. Como será que vai dar esse nosso encontro com Deus? Como nos preparamos para esse momento? A primeira forma e a única, a primeira forma mais importante é aceitar Jesus. Temos que aceitar Jesus. Então, nosso primeiro encontro com Deus é no momento que nós aceitamos Jesus. Nós temos um encontro com Ele, onde vão resolver os nossos problemas no sentido espiritual. João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo é ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Aceitar o Jesus Cristo dessa forma é o nosso primeiro encontro. Daí sim nós estamos preparados para encontrar com Deus. Antes de nós conhecermos a Jesus, Deus já tinha feito tudo o que era preciso, mesmo quando nós não percebíamos. Muitas vezes nós vemos e sentimos isso. Muitos fariseus sempre vinham até Jesus, mas não o aceitavam. Voltavam do jeito que chegaram e perderam a oportunidade. Quantas pessoas, quantas vezes nós vamos usar isso? Quantas vezes nós demoramos, chegamos até Jesus, recebemos a mensagem, entendemos a mensagem, mas viramos as costas para Jesus. Então não estávamos ainda preparados para encontrar com Deus. Então nós só vamos nos encontrar com Deus a partir do momento que nos encontramos com Jesus. Aceitar a Jesus é a primeira parte que nós temos do encontro com Deus. Aceitar a Jesus, nós vamos ter alguns resultados muito positivos. Primeiro deles, reconciliação e perdão. Essa é a primeira. Nós só vamos ser perdoados por Deus quando aceitarmos Jesus. E Jesus veio para isso. Não é? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós vamos encontrar, além da reconciliação e perdão, o sentido da vida. Muitas vezes nós paramos, às vezes nos nossos desesperos da vida, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Como eu devo fazer? Como eu devo proceder? Então nós vamos encontrar o sentido da vida. E esse sentido da vida é o amor de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos o amor de Deus na nossa vida, nós temos a verdadeira liberdade e alegria. Quando isso acontece, vai haver uma nova dimensão para a nossa existência. Nós vamos viver diferenciadamente. Nós vamos receber o serviço de Deus, a dádiva de Deus, e vamos reconhecer que Deus é o centro do universo, não somos nós os humanos. Muitas pessoas acham, e a grande maioria das pessoas acham, que o homem é o centro do universo. Não é isso? É o antropocentrismo, ou seja, o centro está no homem, mas o centro está em Deus. É Ele que é o centro do universo. Esse encontro total é exatamente quando nós nos encontramos com Deus através de Jesus Cristo. E vamos, através disso, nos encontrar com o nosso próximo, com a nossa família, com a igreja e, finalmente, com o reino de Deus. Não é? A mensagem não foi baseada na lição de hoje, nós tivemos aqui alguns comentários que falaram exatamente isso, né? Já me ajudou 80% da mensagem, os comentários que foram feitos aqui.
Então, o primeiro passo é aceitar Jesus. Para aí? Não. Você vai aceitar Jesus e tem que se manter fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aceitar Jesus é importante, é importantíssimo, é primordial, mas você tem que aceitar Jesus e se manter fiel a Ele. Por quê? Porque o diabo não quer, porque a sua carne reclama e porque o mundo te comove, o mundo te chama, o mundo te atrai. A todos nós, eu estou falando tu aí, é para mim também, todos nós, o ser humano. Então nós precisamos fazer o quê? Aceitar Jesus. E como que nós vamos poder então agora, qual que é a segunda forma? Não é a mais importante, que a primeira é aceitar o Senhor Jesus, mas é orar e estudar a palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar aquilo que nós falamos aqui na hora da escola bíblica também, né? É ela que vai demarcar a nossa estrada, o nosso caminho, a nossa vereda. Não é isso? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então é isso. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. É isso. Isso é nos encontrarmos com Deus. Mas esse encontro ainda é um encontro importante, não é? Mas nós vemos que vai haver esse último encontro que nós falamos lá no começo. Depois que nos conhecemos a Jesus, nós nos tornamos seus amigos e vamos encontrá-lo sempre como amigo nas nossas orações. João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Glória a Deus. Então é a revelação da palavra de Deus. Na palavra de Deus está a revelação. Então nós vemos que esse é o resultado que nós temos dessa segunda forma que nós achamos para encontrar com Deus, que é através exatamente da oração, é através do estudo da palavra de Deus. É o homem total se encontrando com Deus. Física, moral, econômica, emocional, sua vontade, a sua vida social, a nossa realidade espiritual, tudo tem a ver com Deus através da sua palavra. O que Deus tinha que revelar para o ser humano já está revelado na palavra de Deus, irmãos. Para a salvação já está na Bíblia, não é? Não vai vir ninguém, Deus não quis mandar nenhum anjo, Deus não mandou ninguém para fazer isso. Deus mandou o seu Filho e a sua palavra. E a sua palavra está aí, para que nós agora façamos a nossa parte. É exatamente isso. Quando nós aceitamos isso, a nossa vida passa a ser vivida sob o poder e a graça de Cristo. Passamos a viver com os recursos divinos. Nós temos que ter esse entendimento. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ainda Gálatas 2:20, Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, glória a Deus. Então o que tinha que ser feito, Deus já fez. Agora eu tenho que aceitar o Senhor Jesus, aprender da sua palavra e viver de acordo com a vontade de Deus. Portanto, agora nós vamos ver o encontro que ninguém vai escapar. Então aqui nessa primeira parte até agora, alguns aceitaram, tiveram encontro com Jesus, outros não aceitaram, não tiveram encontro com Jesus. Então são duas situações. Então aceitou o encontro com Jesus ou não aceitou o encontro com Jesus. Mas esse terceiro encontro, não importa que alguém aceitou ou quem não aceitou. Todos vão se encontrar com Deus nesse último encontro. E aí é que é o acerto de contas. Aí é o final. Aí é o ápice da vida. É o final da história humana. Exatamente isso. O primeiro encontro com Deus foi aceitar Jesus. O segundo contínuo encontro com Deus é a oração, o estudo da palavra de Deus. E o terceiro encontro na volta de Jesus, e esse ninguém sabe o dia nem a hora. Cabe a Deus. Deus é que vai escolher. Será que Deus vem hoje? Não sei. Pode vir agora? Pode. Pode demorar mais 1000 anos? Pode.
Deus é soberano, a decisão é dele, não é nossa. Não importa as calamidades que estejam acontecendo no mundo, não importa os problemas que estão ocorrendo no mundo, não importa tudo isso que está ocorrendo ao nosso redor. Deus pode mudar isso para melhor a hora que Ele quiser, ou pode piorar. Então depende de Deus. Mas Jesus virá. E é exatamente isso que nós encontramos em Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E nesse dia, quando Jesus vier, quando Deus der a ordem, quando o céu se abrir e Jesus vier, então aí o que vai acontecer? Todos vão participar deste momento. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, esse encontro ninguém poderá fugir. E esse encontro não tem escolha. Ou você aceitou Jesus ou não aceitou Jesus. Eu sempre falo isso, no meu tempo, faz tantos anos atrás, que estudava, chegava, tinha tal de segunda época. Você não passava, aí tinha a segunda época, lá e estudava, fazia um exame. Depois agora não sei como que é recuperação, agora já nem é recuperação mais, como que é agora? Mudou de nome? Continua a recuperação? E no meu tempo era a segunda época, Então, não haverá escolha. Terminou, abriu o céu, Jesus desceu, acabou. Ou você escolheu Jesus ou você não escolheu Jesus. Mas quem escolheu e quem não escolheu vai se encontrar. Vai se encontrar. Então nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Não sabemos quando, portanto, nos preparemos sempre. Jesus em breve voltará, Não sabemos quando, mas vai voltar. E vai ser breve, não é isso? Vai ser breve, mas nós não sabemos se esse breve, para mim, um dia, um mês, um ano. Para Deus, 1000 anos é como a vigília da noite que passou. E daí? No Brasil está descoberto há quantos anos? 520 anos? Para 1000 anos ainda falta 480. E o que é isso para Deus? 480 anos é meio-dia. Então nós temos que estar atentos a isso. Nosso Deus é grande, é soberano, nós não temos como medir Deus, é incomensurável, não é isso? Então, as coisas que acontecem conosco, vamos repetir, muitas coisas que acontecem conosco são instruções para o nosso preparo, são sinais de Deus nos chamando a atenção, chamando a nossa atenção para nos encontrarmos com Jesus. E muitos deles, depois que nos encontramos com Jesus, para nos mantermos fiéis a Jesus. Porque não basta encontrar com Jesus, nós temos que manter fiéis com Jesus até o final. Não é hoje faz, amanhã desfaz, depois não faz, outra vez faz. Não, nós temos que aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. Nós temos que ter uma vida de oração e leitura da Bíblia. Isso tem que ser diário. Esses 2 encontros iniciais dependem de nós, que Deus colocou Jesus à nossa disposição. Aí nós agora que temos que ir até Ele. Jesus chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não curou todos os enfermos do mundo. Agora eu pergunto, todos os enfermos que procuraram Jesus foram curados? Foram. Por quê? Porque foram até Jesus. Porque procuraram Jesus. Porque chegaram até Jesus. Sempre quem tem necessidade tem que ir até Jesus. E nós temos necessidade, nós somos totalmente dependentes de Deus. Não percamos o nosso tempo. Vamos nos preparar com interesse cada dia maior para estar com o Senhor. Porque para esse último encontro, a volta de Jesus não depende mais de mim, não depende de você, depende única e exclusivamente de Deus. Deus vai dar a ordem, Jesus voltará e não haverá mais tempo nem oportunidade. É o momento final, é exatamente o cumprimento de tudo isso que nós falamos. Deus deu o primeiro passo, veio ao nosso encontro lá no Éden. Adão e Eva, nós, Então, ao invés de confessarmos o nosso pecado e pedir perdão a Deus, só reclamamos. O que Adão falou? A mulher que tu me deu, que tu me deste, me deu para comer o fruto e eu comi.
Ela falou, mas a serpente, né, me induziu e eu comi. Então é exatamente a transferência de responsabilidade. Nós não gostamos de assumir responsabilidade, mas para a salvação é pessoal. Só quem salva é você que tem que procurar Jesus para Jesus te salvar. Não é isso? E claro, Jesus voltou para os céus, voltou. Nos deixou sozinhos, nos deixou órfãos? Não. Ele mesmo prometeu. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Então o Espírito Santo, quem faz isso hoje é o Espírito Santo. Não é? Então vamos ver aqui que, para completar, né, nós pegamos 3 passos aqui exatamente por isso. Podia ter 1 milhão de formas de encontrar com Deus. Nós pegamos 2. Primeiro, aceitar Jesus. Segundo, fazer a vontade de Jesus. E o terceiro encontro, esse não tem escapatória. E aí entra quem agora? O Espírito Santo. Que é a minha pregação que vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Está na Bíblia, é a palavra de Deus. Então nós vemos que é isso que nós precisamos fazer. Buscar a presença de Deus. Buscar a comunhão com Deus. Quando nós aceitamos a presença divina, quando nós cremos nessa busca de amor que Deus deu seu Filho para nós, e nós aceitamos a presença de Jesus em nossa vida, nós temos o primeiro encontro com Deus. E aí nós vamos, pela obediência, vamos manter o encontro com Deus. E por essa fé, nós vamos passar a confiar cada vez mais em Deus, entregar a nossa vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então é isso, e é exatamente isso que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então o que é essa palavra galardoador? Aquele que dá o prêmio, aquele que entrega a vitória, né? Nós vemos aí agora, tivemos esses dias as Olimpíadas, né? A pessoa está lá e tal e recebe a medalha. Não é isso? Naquele momento, aquela pessoa está sendo honrada. E Deus nos honra, apesar de todos os nossos problemas, através de todas as nossas falhas, através de todas as nossas fraquezas. Quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade de coração, Ele nos honra, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Não existe outro. Não existe outro. O nosso encontro com Deus é um encontro entre 2 pessoas. A primeira pessoa mais importante é Jesus Cristo. E depois sou eu. Sou importante para Deus. Mas às vezes eu acho que eu sou mais importante do que Deus. Não sou. Então esse encontro com Deus, através de Cristo, é isso. A primeira pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Eu não me encontro com uma ideia, mas eu encontro com uma pessoa real, viva e eterna. Nós temos muitos amigos, grandes amigos, mas são homens como nós. Mas Jesus Cristo é o nosso amigo perfeito, é o nosso amigo completo, porque Ele deu a sua vida por amor de nós. Por mais importante que eu seja para a minha família, para os meus amigos, eu quero que, mais importante do que eu, para todos eles também tenham Jesus como alguém mais importante para eles. Porque se eu amo os meus amigos, eu quero estar com eles junto com Cristo. Essa é a grande prova de amor que nós temos. É trazer os nossos amigos para estarmos sempre com Deus. Sempre com Deus. Vamos fazer isso. Então, para encerrar, irmãos, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Somos gratos a Deus por esses momentos, pela presença dos irmãos, pelo primo que está aqui, né? Pastor Constantino, sua esposa Isabel. Que Deus possa abençoá-los grandemente, né? E que, como já foi dito aqui pelo nosso professor de hoje, a igreja está de portas abertas para que
puderem vir aqui, é uma satisfação para nós tê-los aqui conosco também. Nesse instante, vamos reclinar nossas frontes para sermos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém, Senhor.